Queridos, nós vamos saber a palavra. Levíticos capítulo 6, verso 12. Aliás, verso 8 em diante, 8 ao 13. Vamos orar? Pai, nós oramos para que o Teu Espírito Santo possa ministrar ao nosso coração, através da Tua palavra nessa noite, Senhor. Nós corremos para Ti, Jesus, porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Nós corremos para Ti, Senhor, porque o nosso lugar é aos Teus pés. Nós corremos para Ti, Senhor, porque temos fome de Ti, desejo de Ti, Senhor. Toma o nosso coração, toma a nossa vida, ensina-nos, Senhor, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá então, Levítico 6, verso 8 em diante, até o 13. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite, até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a sua pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto a este. Depois de expirar as suas vestes, e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém? Tem aquela canção que a gente canta e que algumas pessoas às vezes confundem. Deixa eu trocar aqui que eu não vou. Agora ficou melhor. Tá alto? Tá bom ou não tá bom? Vamos lá. Quem aqui já cuidou de fogão a lenha? Ó, quase todo mundo tem experiência aqui, ó. Quem aqui já cuidou de lareira? Ó, presta atenção, depois eu vou pedir informações que você vai me dar. Amém? Então o Senhor estabeleceu no livro de Levíticos a regra sobre o altar. Como funcionaria? Qual seria a responsabilidade dos sacerdotes? Davi depois estabelece o sacerdócio e ele estabelece um padrão de turnos. Os turnos separou em grupos todos os sacerdotes, e esses sacerdotes eles eram sorteados, e cada um deles assumia uma função, a sua função sacerdotal 2 vezes no ano. Seriam 15 dias no ano inteiro, por uma semana inteira, de sábado até sábado. Então havia um sorteio para definir quais sacerdotes iriam atuar naquele dia, naquele turno. E o sacerdote ele tinha muitas funções. Ele era responsável, eram 24 turnos, cada um de uma semana. Eles eram responsáveis por oferecer os sacrifícios, queimar incenso, realizar consagrações e manter o fogo do altar aceso, que incluía o buscar a lenha, o deixar a lenha pronta ali para ser usada. E uma das funções principais do sacerdote era manter o fogo queimando constantemente durante aquele período de 24 horas que ele era responsável.
até o dia amanhecer, e aí então ele recolhia as cinzas, e o novo sacerdote vinha e colocava o fogo, e aí aquele processo demorava de novo por 24 horas, aquela função constante. Por quê? Porque o fogo tinha que queimar tudo que estava sobre o altar. O fogo tinha que consumir tudo que estava sobre o altar. Você lembra que lá no Êxodo, quando Deus mandou eles sacrificarem um cordeiro, quem já leu isso? Deus mandou eles sacrificarem um cordeiro, reunirem as famílias, e eles tinham que comer todo o cordeiro, e o que sobrasse eles tinham que colocar no fogo, e tudo tinha que ser queimado. Amém? Tudo tinha que ser queimado. Então o altar, toda a oferta, todo o sacrifício que era trazido, o sacrifício por perdão de pecado, vários sacrifícios que eram feitos, de manjar, de consagração, enfim, todos eles eram queimados sobre o altar de holocausto. E aí esse altar, ele fica constantemente aceso, não podia faltar fogo no altar, porque ele tinha que queimar, ele tinha que, não era nem cozinhar, ele tinha que consumir. Tudo que tinha naquele altar tinha que ser consumido. Todo o trabalho do sacerdote, se nós transferirmos isso para a nossa vida, está voltado à santificação, à purificação. O sacerdote tinha que se purificar, ele tinha que se lavar, ele tinha que trocar de roupa. Havia um ritual muito grande que envolvia a função do sacerdote. Então, por exemplo, aqui a palavra fala do fogo, fala de queimar a carne, de queimar o incenso, e fala de purificação. Tudo isso está relacionado à nossa santificação. Amém? Queimar a carne, purificação, queimar o incenso. O que é o queimar o incenso? Tá? Queimar o incenso, o que significa? Adoração. Adoração. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e ele pegava um incensário e ele queimava ali uma erva e ele ia sacudindo aquele incensário até se encher aquele lugar de fumaça. Amém? Tem uma canção que fala isso, então a fumaça me esconde. Então isso fala do que? De adoração, queimar a carne. Por que a gente precisa santificar? Para queimar a carne, para manter a carne sob o controle do Espírito. Ai, pastor, mas eu sou uma pessoa muito descontrolada, minha natureza é assim. Então vai levar para o altar essa carne que precisa ser queimada. Ah, mas eu sou muito gênio forte. Então pega esse gênio forte e leva para a cruz, porque não existe gênio forte, existe pessoas que precisam ser tratadas pelo Senhor. Ah, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Não, irmão, você é filho de Deus, você é lavado pelo sangue do Cordeiro, e nada pode justificar o fato de que você não quer levar essa carne para a cruz. Essa é a verdade. Então, se você não quer levar a carne para a cruz, você tem que lidar com ela. Vamos lá: queimar a carne, queimar o incenso, purificação, o fogo. Agora, quem cuidou desse fogão ali? Quem cuidou desse lareira? É fácil cuidar do fogo no fogão a lenha? É fácil cuidar do fogo na lareira? Por que não? Tem que manter aceso. Hã? Tem que manter aceso. Tem que manter aceso. E aí como é que você faz? Coloca lenha. Tem que estar colocando lenha. Se você não fizer nada e ficar só sentado aproveitando o calorzinho da lareira, ou você colocou lá para cozinhar alguma coisa, daí colocou um pouco de lenha, sentou e esqueceu do fogo, o que acontece? Apaga. O fogo apaga. É isso? O fogo apaga. Você sentou lá, botou lenha na lareira, está muito frio, 5 graus, 4 graus, o nosso inverno aqui de São Gabriel, na fronteira. Aí você senta lá, vai tomando seu chimarrão, vai, enfim, assistindo um filme. E aí você não coloca mais lenha, o que acontece? Aí você aprende alguma coisa com isso? Quem aprende alguma coisa aqui? Além da pastora, quem mais?
Quem a senhora aprendeu? Tem que estar sempre orando, sempre buscando. Então o que todo esse trabalho do sacerdote nos ensina? Se eu quiser esfriar na minha fé, se eu quiser esfriar nas minhas convicções, se eu quiser esfriar no meu espírito, o que eu tenho que fazer? Nada. Não faço nada. Vou fazer que nem aquela música famosa, deixa a vida me levar. Eu não vou fazer nada. Eu não vou orar, eu não vou buscar a Deus, eu não vou congregar, eu não vou fazer nada. E se eu não fizer nada, o resultado de eu não fizer nada é qual? Vai apagar, vai esfriar. Manter a chama acesa dá trabalho, né? Aqui em casa, quem usa mais fogão a lenha sou eu, quem cuida mais da lareira sou eu. Mas às vezes, quando a pastora está cozinhando no fogão a lenha, ou quando ela está cuidando da lareira, o fogo apaga. Ela esquece que tem que pôr lenha. Aí ela olha ali assim, tem uma fagulha lá dentro, lá uma chaminha michuruca. Eu disse, amor, bota lenha nesse fogo. Para cozinhar, a chama tem que estar alta e tal. Daí, tá bom. Vai tá lá. E aí eu saio, vou fazer alguma coisa, quando eu volto, tá lá de novo, aquela chaminha. A lareira é a mesma coisa. Amor, você cuida aqui, eu vou acender a lareira, não vou ficar aqui, você cuida, não, pode deixar que eu cuide. Aí se eu levar uns 40 minutos e voltar lá, já está lá assim uma foguinha, assim, não esquenta nem a canela. Mas o que isso tudo quer dizer? Que se eu quiser manter a chama acesa, isso dá trabalho, isso exige esforço, exige que eu, primeiro, que eu seja atento na minha vida com Deus, que eu cuide na minha vida com Deus, que eu busque a Deus. Veja como é interessante que a função do sacerdote começava depois do meio-dia, né? Era isso? Depois do meio-dia que o sacerdote entrava no turno, daí ele tirava a cinza, era isso? Tá? Como é que começava? Era quando? De manhã. Primeiro horário da manhã, as primeiras horas da manhã. Quando eu estudava, eu gostava de estudar de manhã. Então eu pegava um ônibus, ia lá para o trabalho, né, 40 minutos de ônibus, eu ia estudando, lendo. Melhor horário, a cabeça não está cheia de preocupações, não, as notícias ruins não chegaram, nenhuma música chiclete foi tocada que ficou na sua cabeça o dia inteiro, martelando, aí você está cantando aquela música, ai Jesus, me liberta dessa música. Nada disso, está tudo pronto para ser trabalhado e tratado. Então, o sacerdote começava pela manhã. E ele então tinha essa função o tempo inteiro. Era algo constante. Não é por acaso que a palavra de Deus ela diz que orai sem cessar. Não é por acaso que a palavra de Deus nos estimula a buscar ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto Ele está perto. Mas aí alguém diz que o sacerdote, que esse sacerdote hoje, ele é uma representação de um pastor. Quem acha que é isso? Que o sacerdote é um pastor? Levanta a mão. Quem é o sacerdote? Vocês têm que pensar. Quem é o sacerdote? Quem te chuta uma resposta? Ninguém sabe. Nós. Não, pastor, mas eu quero saber onde é que está escrito isso na Bíblia. Vamos lá, 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, vós quem? Nós, eu, você, todos nós. Vós, porém, sois raça eleita,
sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, você é o sacerdote. Você que tem a responsabilidade de manter a chama acesa sobre o altar. É sua função, é sua responsabilidade. Ah, pastor, mas dá trabalho, mas é assim. Se você não quer, não, eu não quero, dá muito trabalho, esse negócio agora, essa semana vai retornar o discipulado, vai retornar os cultos de intercessão. Ah, mas eu não quero, amém, amém. Mas, se eu quiser esfriar, se eu quiser deixar esfriar minha vida com Deus, eu apenas não faço nada. Eu não oro, eu não busco a Deus, eu não leio a Bíblia, eu não estudo a palavra, vou viver minha vida normalzinho. Ah, mas Deus vai ficar bravo comigo? Não. Um dia a gente vai chegar diante dele e aí ele vai sermos julgados por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Aí então, se eu não buscar a Deus, o que acontece? Acontece que você vai esfriar. E viver o que Deus espera que a gente viva só é possível se tiver fogo no altar. Se não tiver fogo no altar, a gente não consegue viver o que Deus espera que a gente viva. Se você quiser viver, eu quero viver o que Deus quer que eu viva, eu quero viver o propósito de Deus para a minha vida, eu quero viver a vontade de Deus para a minha vida, amém. O que eu preciso fazer? Manter o fogo sempre aceso no altar, todos os dias. Ah, domingo passado, pastor, Deus me pegou e tal, mas isso foi há 7 dias atrás. Há 7 dias atrás. Hoje já foi aquele lá do domingo passado, segunda já estava já consumindo. Você saiu da porta, já estava consumindo todo aquilo que você recebeu do Senhor. Você está entendendo? Você faz quantas refeições no dia? Agora tem uns que faz mais, 3, 4. Por que você faz tantas refeições no dia? Porque tem fome. Porque tem fome. Porque às vezes almoço, eu vou fazer uma refeição mais à tardinha, sei lá, 7 horas, quando eu chego do trabalho. Aí de noite, o que tiver pela frente eu vou comendo. Eu faço o lanche quando eu chego, depois lá umas 2 horas já estou com fome de novo. Mas a gente faz 2, 3, 4 refeições no dia, por quê? Porque tem fome. E espiritualmente é a mesma coisa, querido. Se a gente não comer, se a gente não alimentar o nosso espírito, nós vamos enfraquecer, por mais que tenha fome. Se você tem fome e não se alimenta, o que acontece? Você adoece, você fica fraco, a sua imunidade baixa, você fica suscetível a qualquer condição que possa atingir a sua saúde. Espiritualmente é a mesma coisa, irmão. Se eu não entender isso, se eu não entender que eu tenho que manter a chama sobre o altar, eu não vou conseguir me manter diante do Senhor. Eu não vou conseguir me manter firme no Senhor. Eu não vou conseguir suportar quando as condições ruins surgirem na minha vida, porque a Bíblia diz que tem os dias maus. O que nos faz suportar os dias maus? A gente estar firme no Senhor, alimentado o nosso espírito. O que nos faz suportar a pressão das condições que chegam na nossa vida? O que faz você segurar firme na mão de Deus e não desistir? É você alimentar o seu espírito. Se você não alimentar o seu espírito, você não suporta, você não aguenta. Vem um dia ruim, vem uma notícia ruim, e vem uma condição que você precisa ter uma força, uma energia que não tem ali, porque você não alimentou o seu espírito. Você entendeu? Amém? O teu demônio para ele é tua responsabilidade. Manter o fogo no altar é tua responsabilidade. A sua tem que bater no peito, é minha responsabilidade. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que pegar a Bíblia, eu tenho que estudar, eu tenho que ler.
eu tenho que ouvir palavra, eu tenho que fugir de tudo, porque é assim, irmãos, ó, qual é a questão? Se você não alimenta o seu espírito, você está alimentando o quê? A carne. Você está entendendo? Se você não alimenta o espírito, você está alimentando a carne. Como é que você alimenta a carne? É fácil ou é difícil? É bem fácil. Bem fácil. Você vai para as redes sociais, você vai para a televisão, você vai para o rádio, você vai para a beira da cerca, fofocar com a vizinha. Motivos e meios para alimentar a carne estão por aí. É fácil, está à mão. Não custa nada, não precisa esforço nenhum. Não precisa esforço nenhum para você sentar e ficar falando lá com alguém. Não há esforço nenhum de você deixar a carne fluir. Porque é natural da natureza humana deixar a carne fluir. Mas aí o problema é que eu preciso alimentar o meu espírito. E aí, se eu quiser alimentar o meu espírito, o meu maior problema vai estar aonde? Aonde? Na carne. Porque a Bíblia diz assim, ó, a carne luta contra o espírito. A carne luta contra o espírito. Hoje tem Santa Ceia. Mas está tão calor. Fica em casa. Tem ar-condicionado no teu quarto. Quem tem ar-condicionado? Deixa eu ver. Que maravilha, né? Esses dias de calor. Tem que escapar de frio que dá. Fica em casa. O que você quer passar calor? Aqueles mosquitos parecem uns aviões. Fica em casa. Existe uma luta entre ir adorar o Senhor do que ficar em casa. Hoje em dia do discipulado, um dia alguém me disse assim: o Senhor não discipula ninguém. Ninguém é discipulado. E eu disse assim: o que você acha que a gente faz aqui na terça-feira? A gente estuda a palavra. Mas o Senhor não diz que é discipulado. Eu não digo que é discipulado, mas é discipulado. Agora o pastor tem dito que é discipulado. As pessoas, é discipulado. Diz que tem aversão quando fala em discipulado. Mas é discipulado. O que é o discipulado? Estudar a palavra, aprender a palavra, mergulhar na palavra, trazer para a prática do dia a dia. Isso é discipulado. Mas o Senhor não discipula ninguém? Claro que sim. 12 anos que a gente vem discipulando, ensinando. Aí, não preciso de discipulado. Eu não preciso aprender a palavra. Eu não preciso me encher do entendimento da palavra. Eu não preciso encher o meu espírito. Amém. Vamos orar na quinta-feira. Quinta-feira tem intercessão. Não preciso, pastor. Não precisa. Para que esse negócio de intercessão? Não tem necessidade. Mas aí você vê lá no grupo do ministério, pais todo dia chega pedindo de oração. Chega lá? Chega ou não chega? Aí vamos ter intercessão aqui. Quantas vezes isso acontece? Pastor, ora por mim, ora por tal pessoa. Amém. Aí a própria pessoa que põe lá o pedido, nem ela vem orar na quinta-feira de intercessão. Nem ela se importa de vir interceder. Porque nós precisamos ser intercessores. Intercessão é lutar contra o maior problema do ser humano, que é o egoísmo. Porque a verdade é assim, todo mundo gosta de saber que alguém está orando por ele. Tem alguém que gosta de saber? Tem pessoas orando por mim, tem pessoas intercedendo por mim. Quem é que gosta? Amém. Todo mundo gosta, irmão. Todo mundo gosta de saber. Você está passando um problema lá, Júlia. Estamos orando por ti, estamos intercedendo por ti. Uau! A gente tem que ter um entendimento. Eu não estou sozinho no meio desse problema. Eu não estou sozinho enfrentando essa dificuldade. Eu não estou sozinho enfrentando essa doença. Existem pessoas orando por mim. Glória a Deus. Aí a pergunta é: quantos são intercessores? Poucos. Todos querem ser alvo de intercessão, mas poucos querem interceder. Porque interceder é deixar de lado a nossa necessidade. Como a palavra diz assim, orai uns pelos outros. Não é orar todos por mim, orar uns pelos outros. Eu tenho minhas lutas, eu tenho minhas batalhas, eu tenho os meus motivos de oração, mas esses motivos eu entrego nas mãos do Senhor,
e eu vou orar lá pelo outro, porque Deus, o Senhor está cuidando de mim, e outras pessoas também estão intercedendo. Mas manter o fogo no altar dá trabalho, exige esforço, exige você formar um hábito, exige você combater a preguiça, o desânimo, todos os impedimentos que a carne coloca para que você possa encher o seu espírito. Amém? Vamos orar? Vamos colocar fogo no altar? Ou você quer deixar? Não, deixa assim, pastor, tá bom assim? Deixa assim, pastor. Deixa sem nada, não precisa. Então tem uma ilustração que diz que o irmão, ele começou a se ausentar, até um dia ele parou de comparecer ao culto, porque a verdade é que pouco a pouco a pessoa vai esfriando, aí uma hora ela acha que não precisa mais. E aí o pastor foi lá, chegou na casa do irmão, cumprimentou, o irmão estava lá sentado na frente da lareira, e o pastor ficou ali, não disse nenhuma palavra para ele. Aí daqui um pouco saltou de lá de dentro da lareira, saltou uma faísca, uma lasca de lenha, saltou no chão. E aí ela foi indo, estava bem acesa, e aí foi indo até que apagou. Aí o pastor esperou um instante, pegou aquele pedacinho, jogou na beiradinha do fogo, e logo ela estava acesa. Aí o pastor disse: irmão, vou indo embora então, tá? Paz. Aí no culto seguinte, lá estava o irmão. Ele disse: pastor, eu entendi o que o senhor quis dizer. A gente tem que estar no fogo, né? Senão a gente esfria. Essa é a nossa responsabilidade. Toda vez que existe uma queda na fé, irmãos, ela não acontece de um dia para o outro. Todo dia que um crente cai numa cilada do inimigo, essa queda ela não acontece de um dia para o outro. Toda vez que você vê um crente fazendo coisas absurdas, você pode ter certeza que essas coisas elas não aconteceram do dia para a noite. A pessoa vai esfriando, vai deixando, vai achando que não tem problema, e daqui um pouco surge uma situação e ela não tem força para dizer para a carne: cai fora, carne, volta para o teu lugar, carne, vai para a cruz. Isso aqui não me pertence como filho de Deus. Em nome de Jesus, eu não vou me envolver com isso, eu não vou fazer isso. E aí ela estava caindo, porque ela não tem força espiritual para colocar a carne no seu lugar. Daí a carne domina a sua vida. Alguns depois dizem: o diabo fez isso. Não foi o diabo que fez. Foi o fracasso, a fraqueza espiritual em se manter sempre aceso diante do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar? Vamos orar? Qual é a sua dificuldade? O que te impede de manter a chama acesa? O que é que te impede de buscar o Senhor? O que te impede de você fazer uma entrega diante dele? Então hoje uma noite talvez você precise dizer: Senhor, me ajuda a superar a carne, a superar a minha vontade. Me ajuda, Senhor, a levar para a cruz tudo aquilo que me impede, Senhor, levar a minha vontade, levar o meu ego, levar a minha carne. Senhor, nós chegamos diante de Ti nessa noite, Senhor. Sim, Senhor, a Tua palavra nos mostra que o trabalho do sacerdote em manter a chama acesa era algo constante, Senhor. E que ele precisava envolver muita força, muita energia, muita atenção
muito cuidado. E se nós quisermos, Senhor, manter a chama acesa diante de Ti, nós precisamos também envolver muita força, muita energia, muita atenção, muito cuidado, muito esforço, muito empenho, Senhor, para manter a carne sob o domínio do Espírito, para manter a carne sob o controle do Espírito, Senhor. Por isso, nessa noite, Jesus, nós oramos. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a controlar essa carne. Ajuda-nos, Senhor, a manter a carne sob o domínio do Espírito. Ajuda-nos, Senhor, a nos entregar diante de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida próximo de Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a Te amar mais do que amamos a nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, a Te amar mais do que amamos as coisas que fazem parte da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a Te amar mais do que amamos as coisas do mundo. Ajuda-nos, Senhor, a Te amar mais do que amamos a nós mesmos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a renunciar aquilo que precisa ser renunciado. Ajuda-nos, Senhor, a negar aquilo que precisa ser negado. Ajuda-nos, Senhor, a correr para os Teus pés. Ajuda-nos, Senhor, a que haja fome dentro de nós. Da mesma forma que cuidamos do nosso corpo, nós possamos cuidar do nosso espírito também, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a não sermos fracos no nosso espírito. Ajuda-nos, Senhor, a alimentar o nosso espírito, para que possamos suportar os dias maus, para que possamos suportar as batalhas que estão diante de nós e as quais nós vamos enfrentar, Senhor. Pai, nós queremos pedir perdão a Ti, Senhor. Perdão a Ti quando nós não entendemos, não te servimos o corpo. Perdão a Ti, Senhor, quando nós negligenciamos o nosso espírito. Quando nós negligenciamos o nosso espírito, Senhor. Perdão a Ti, Senhor, quando nós deixamos que nosso espírito seja enfraquecido e importamos mais com a carne do que com o espírito. Senhor, nos ensina a orar, que levemos para a cruz de Cristo tudo aquilo que nos afasta da Tua face e da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus.